Para criar um novo cliente, vamos a Vendas, Ficha de Clientes. Clicamos em Inserir. Vamos aqui colocar o nome do cliente. Na morada podemos colocar o código postal, clicar neste botão e o programa preenche automaticamente os dados da morada. Basta agora indicar o número da porta e o andar. Poupamos assim tempo e evitamos enganos. Ainda assim, convém confirmar a morada com o cliente, uma vez que um código postal pode ter mais do que uma morada associada. Aqui colocamos o e-mail do cliente. Se clicarmos neste botão, podemos enviar um e-mail diretamente a partir da ficha do cliente. Aqui podemos colocar uma página web e se clicarmos neste botão irá abrir a respectiva página. Temos aqui o campo do contribuinte. Se colocarmos o contribuinte de uma empresa e clicarmos neste botão, o programa irá fazer uma validação e caso o NIF esteja correto, irá apresentar-nos os dados da respectiva empresa. Se for um NIF pessoal, o programa apenas faz uma validação, indicando-nos, através deste símbolo, que o NIF não está correto. Se corrigirmos, o símbolo desaparece, o que significa que o NIF está válido. Podemos atribuir um desconto habitual ao cliente, será o desconto global, portanto será um desconto que ele terá sobre todas as vendas que lhe forem efetuadas. Podemos definir um preço de venda. Ao definir aqui um preço de venda, estamos a forçar este preço para este cliente, portanto será este preço que terá em todas as vendas. Podemos dar uma data de aniversário. Podemos ainda definir condições de pagamento, a forma de pagamento, a moeda para faturação. Podemos indicar uma região e podemos ainda associar um vendedor. No separador Contactos, podemos indicar a pessoa de contacto, no caso do cliente ser uma empresa. Podemos ainda dizer se o cliente recusa ou não e-mail, SMS e correio. Temos ainda aqui a opção de dizer se o cliente assinou RGPD e podemos aqui então dizer o que o cliente recusa ou não recusa. Automaticamente, se alterarmos aqui, irá atualizar aqui em baixo. Aqui temos os números de telefone do cliente. Este número de telefone será o número que será usado para o envio de SMS, no caso da empresa ter aderido ao envio de SMS. Neste separador podemos ainda indicar o tipo de expedição, o idioma, o tipo de cliente, o CAI, a profissão. Podemos atribuir uma categoria, podemos dizer se este cliente está ligado a outro cliente por algum motivo e podemos indicar o género do cliente. Aqui temos informações relativas ao bilhete de identidade. E aqui temos opções relativas ao IVA. Podemos dizer se o cliente está isento de IVA, se está isento de taxas e se está em regime de IVA de caixa. Caso tenhamos dito que o cliente é isento de IVA, podemos aqui definir o IVA a aplicar. Podemos também dizer se o cliente faz retenção na fonte e indicar a respectiva taxa e podemos dizer qual o tipo de retenção. Podemos ainda indicar a origem do cliente, portanto, como é que este cliente foi adquirido e caso tenha sido alvo de uma campanha, podemos também indicar qual foi a campanha. Podemos ainda ativar a opção aderente da fatura eletrónica XML. Esta opção só está disponível no Orangest Obras, Pro, Elite e VET. Podemos ainda dizer que ignora as promoções de artigos. Por exemplo, se for um cliente de revenda e não queiramos aplicar as promoções dos artigos ao cliente. Podemos ainda ocultar este cliente no POS, portanto, com esta opção ativada, se efetuarmos uma venda no POS e pesquisarmos pelo cliente, ele não irá aparecer. Ao guardar a ficha do cliente, o programa atribui um número ao cliente, mas podemos alterar este número clicando aqui no asterisco. Neste separador podemos adicionar anexos e anotações à ficha de cliente. Vamos clicar em inserir, vamos dar aqui uma descrição. Podemos acrescentar uma observação.
podemos adicionar um ficheiro clicando neste botão. Vamos, por exemplo, adicionar um PDF. Podemos eliminar o ficheiro que adicionamos. Se clicarmos neste símbolo, podemos visualizar o ficheiro. Através deste botão, podemos descarregar novamente o ficheiro para o computador, uma vez que o programa guarda o ficheiro na base de dados. E se clicarmos aqui, podemos enviar o ficheiro por e-mail. Estes separadores são apenas de consulta, portanto, quando o cliente tiver documentos emitidos, irão aparecer aqui os orçamentos, a conta corrente do cliente, a faturação, as encomendas, as guias. Aqui neste separador irão aparecer os SMS que forem enviados ao cliente e aqui temos uma auditoria completa do que foi feito à ficha do cliente. No separador conta corrente, podemos definir um limite de crédito, por exemplo, se for um cliente de revenda. Clicamos em alterar, vamos, por exemplo, dizer que este cliente pode ficar a dever até 2.000 euros e podemos a seguir definir o bloqueio do crédito. Podemos bloquear acima do limite de crédito, portanto, quando o cliente ultrapassar este limite, a conta corrente fica bloqueada. Podemos bloquear após X dias de atraso e vamos aqui indicar os dias de atraso. Portanto, neste caso, se o cliente se atrasar mais de 5 dias, a conta é bloqueada. E podemos também dizer que são ambos os cenários, portanto, acima do limite de crédito e após X dias de atraso. Neste caso, será a situação que se verificar em primeiro lugar. Quando a conta corrente estiver bloqueada, irá aparecer aqui esta indicação. Aqui temos um resumo financeiro, irão aparecer os valores vencidos e a vencer do cliente nestes prazos. No separador banco, podemos definir a conta do cliente, podemos indicar o banco e os outros dados relativos à conta. No separador contactos, podemos inserir contactos por departamento, no caso do cliente ser uma empresa. Clicamos em inserir, escolhemos o departamento e indicamos os dados relevantes. Podemos aqui indicar o e-mail, os números de telefone, etc. E é desta forma que criamos um novo cliente e configuramos as opções da ficha de clientes.